Muito bem, pessoal. Mais uma aula. Mais uma aulinha aqui de Windows, tá? Vamos conferir aqui se está gravando a aula. Se iniciou a gravação, acredito que está tudo certo. Iniciou a nossa gravação da nossa aula. Hoje a gente vai ver um conteúdo aí, continuação da aula 3, tá? Então, professor Rafael, Microcampo Santo André. Vamos falar hoje, então, do aula 3, né? Do livro lá de Windows. E vou subir o arquivinho da continuação da aula, né? Porque foi uma aula passada, a aula 3, porém, a gente fez junto, né? Fez um vídeo junto com a aula 2. Então, ficou a aula 2 e a aula 3 gravado, né? Que eu compartilhei, né? Com as pessoas que vão assistir o tal do vídeo, né? Esse vídeo, aula 2 e 3, porém a 3 ficou incompleta, né? Faltou falar sobre, vou até consertar aqui a palavra, que está escrito errado, né? Sobre o painel de controle, tá? No livro, lá corresponde à página 74, tá? Então, quem está acompanhando com o livro, página 74, né? Dá uma olhadinha lá para ver se acompanha comigo, né? Aula 3, aí, continuação, eu chamei de aula 3 continuação, lá no vídeo, né? Professor Rafael, do Microcampo Santo André, tá? Continuação aí da aula 3. Bom, nós vamos falar nessa aula 3 sobre painel de controle, dentro do painel mouse, teclado, data e hora, a cada item que for falando, né, vou voltar aqui e grifar, para falar sobre, falar do conteúdo, a gente vai grifando, tá? Para ficar numa sequência legalzinha aí. Utilizando temas, resolução de tela, gerenciador de tarefas, dispositivos e impressora, tá? Então, todos esses itens aí, faltou a sequência da nossa aula 3, né, correspondente à aula passada aí. Acredito que a gente vai gastar mais ou menos aí 1 hora, né, de aula para falar todos esses itens, tá? Vou explicar passo a passo. Eu vou começar já com o painel de controle, né, que é o primeiro item aí, já vou deixar ele grifado, e em seguida já vou abrir o painel de controle e falar, mostrar as diferenças lá do painel de controle, tá? Deixa eu dar um ABC aqui, né, um realce em amarelo. Então, todos os itens, depois de falar do cada tópico, né, cada item, nós vamos vir aqui grifar um realce, né, a cor amarelinha aí. Quando terminar o último, vai estar terminando a aula e a gente faz ali se despede de vocês, tá? Minimizando tudo aqui, vamos ver se está gravando a aula mesmo, né? Deixa eu dar uma confirmada aqui se está gravando a aula, né? Acredito que sim, está sendo compartilhada a tela aqui, estou vendo uma borda vermelha, significa que está compartilhando a tela. Uma opção ali, parar a gravação, significa que está gravando, então está gravando normal, tá? Vamos abrir aqui então o painel de controle. Eu tenho algumas formas, né, para abrir o painel de controle. Eu vou aqui na pesquisa, digite aqui para pesquisar, vou escrever lá painel, vou escrever a palavra inteira, né, que já vai aparecer lá na opção, né, painel de controle, tá? Legal? Vou clicar, essa é uma das formas, tá? Outra forma que seria aí para abrir o painel de controle, tá? Eu vou dar um ESC aqui para abandonar, sair fora, né? Outra forma seria escrever aqui embaixo mesmo, aqui pesquisa, a palavra control, que é a palavra controle sem o E no final, também aparece lá no painel de controle. Tem até uma terceira forma aí de entrar no painel de controle, que seria segurar a janela do Windows, apertar a letra R para vir o executar, e dentro do executar eu escrevo a palavra Ctrl. Normalmente no meu computador já aparece, né, o Ctrl aqui. Vou clicar nele, né, não precisa escrever inteiro. Então a palavra Ctrl é sem o E, dou OK, e aí sim ele entra no painel de controle. Então, escolhe uma das três opções, né, digitando ali painel de controle, digitando o Ctrl aqui na parte da pesquisa, na parte de baixo da tela, ou simplesmente abrir na janelinha da letra R, que é o executar, escreve lá Ctrl, ele vem para esse painel. O painel aqui ele está em formato de ícones grandes, ele está visualizando, né, sendo visualizado, em ícones grandes, ele vem lá na parte de cima da tela, tá? Eu vou clicar na setinha e vou colocar por categoria. Então, se olhar na página 75, nós vamos ver que tem as duas informações lá, tanto por categoria, quanto por ícones pequenos, né, ou ícones grandes, como a gente estava mostrando. Então, tem três opções ali. Quando a gente coloca em categorias, que é eu enxergo 4 categorias do lado esquerdo da tela e mais 4 do lado direito. São as frases que estão em verde, tá? Sistema e segurança, primeira categoria. Segunda categoria, redes e internet. Terceira categoria, hardware e sons. Quarta categoria do lado esquerdo, né?
programas. Do lado direito aqui eu tenho mais 4, contas de usuário, aparência de personalização, relógio e região, facilidade de acesso. Então, eu tenho 4 na esquerda e 4 na direita, são categorias. Se eu clicar numa categoria, eu vou abrir, né, para aquele item, né, abrir o sub-item, vamos dizer assim, as subcategorias desses itens. Vou dar um exemplo aqui só para identificar. Vou clicar aqui, não é o que eu estou usando agora, né, só para identificar dentro, aparência e personalização, aí sim ele vai abrir os itens que eu posso trabalhar na aparência e personalização. Vou voltar lá na telinha anterior, né, na setinha, ele voltar para categorias e vou colocar aquele ícones grandes, eu quero enxergar todos os itens que tem no painel de controle, tá? O livro está até abordando colocar ícones pequenos, pode também, né? Ícones pequenos, mas aí fica muito pequeno para enxergar aí, principalmente para quem está assistindo a aula online, no celular. Então, o ideal é colocar ícones grandes, tá? Coloquei ícones grandes e aí você passa a enxergar todos os itens que tem configurado dentro do Windows 10, né? O meu painel de controle. Aí tem vários itens, né? Nós vamos trabalhar, a princípio, aí, o primeiro item vai ser o mouse, né? Vamos ver qual é a página 76, se eu não me engano. Isso, página 76, configurando o mouse. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o mouse tem várias marcas, vários modelos, tem com fio, tem sem fio, tem mouse 3D, tem mouse 6D, tem mouse 7D, sei lá, tem vários mouses, né? Mouse que você consegue configurar no próprio mouse, né? Que seria o mouse da Dell, por exemplo, você configura no próprio mouse, mas vamos entrar aqui na opção mouse para ver o que a gente tem aqui para configurar, tá? Vou puxar a telinha aqui para o meio, na parte cinza e puxei para baixo. A primeira coisa que a gente percebe é que o mouse está clicado, né? A opção do lado esquerdo do mouse, que é o que a gente usa normal, para quem é destro, né? Vamos imaginar que a pessoa é canhota, ela precisa trocar o lado do mouse para o lado direito, ou seja, o mouse dela normal passaria ao lado direito. Então, eu tenho aqui um botãozinho, um quadradinho, né, que eu vou por ticagem, alternar entre botões primários e secundários. Então, está no primário, eu vou colocar no secundário. Coloquei a ticagem e ele já troca o lado do meu mouse ali para o canhoto, né? Então, o canhoto que costuma, né, usar o mouse, ele deve entrar no painel de controle mouse e configurar para ele, tá? A maioria dos canhotos que eu conheço, ou que são meus alunos, eles não usam esse conceito de alterar. Normalmente usam a mão direita também, né? Ou seja, como a maioria das pessoas, né? O destro e o canhoto, né? No geral, usam a mão direita. Não significa que ele tem que usar, tá? Então, o aluno tem que testar ali qual que é a opção melhor para ele. O que ele fica mais confortável, usar o mouse esquerda ou o mouse direita. Quando ele é canhoto, ele tem a opção de trocar exatamente nesse item, tá? A maioria dos meus alunos, os 5 alunos que eu tenho, né, não trocam, eles usam a mão direita mesmo, tá? Mas não é imposição do professor, ninguém da microcanto, e sim o aluno prefere usar a mão direita mesmo, tá? Se eu tentar tirar a ticagem agora, eu não consigo tirar essa ticagem com o mouse à esquerda, tem que ser o lado direito do mouse. Então, eu vou clicar lá para o lado direito e ele retorna para a parte primária. Bom, agora vamos testar a velocidade de vocês, tá? Primeiro eu vou testar aqui o lado lento da velocidade. Então, eu puxei tudo para o lento aqui, né? Posso clicar no aplicar para a gente já fazer a diferença, né? Fazer a mudança. Vou tentar abrir essa pastinha que está do lado direito, tá? Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Aí na tela, né? Também tem um pouquinho de zoom. Não fica muito bom para trabalhar, né? Com o zoom, mas fica maior na tela. Vou tentar abrir a pasta, dando 2 cliques, é claro. Abriu de boa. Tranquilo, está abrindo de boa, abrindo e fechando. Mas eu estou dando um duplo clique aqui, um pouquinho de mais qualidade, vamos dizer assim. Vou puxar tudo para o rápido agora, tudo para o lado direito aqui. Ó. E vou dar um aplicar ali embaixo, para ele fazer a mudança. E vou tentar agora fazer exatamente o mesmo processo. Abrir a pastinha com 2 cliques. Com sorte, mas às vezes não dá. Segunda vez já não deu. Deu, aqui não deu. Então, tem hora que você vai conseguir, tem hora que não vai conseguir. Então, eu diria o seguinte: comprou um mouse novo, está usando um computador que você não está acostumado a usar, né? Um computador de um amigo, de um parente, de uma empresa, está usando uma lan house, está usando em algum lugar. A ideia é configurar, tá? Então, nem todo mouse ele é personalizado para aquela pessoa, precisa personalizar, precisa configurar. Então, vou deixar meio termo, que eu acho que é o mais indicado aqui, né, desse mouse que eu estou usando, e vamos testar também. Vamos dar o aplicar, vamos fazer a mudança, vamos tentar abrir. Ó, ficou muito mais fácil agora, meio termo. Legal, tá abrindo e fechando de boa. Então, você tem que testar qual a sua velocidade. Então, você tem vários risquinhos aqui, ó. Testa a velocidade, deixa a velocidade que você se sinta mais à vontade, tá? Então, essa foi a primeira configuração.
na primeira guia, que é chamada botões, tá? Agora nós vamos lá para a guia opções de ponteiro. Legal? Então, toda essa parte de velocidade, parte 76, 77, né? E agora a gente vai falar um pouquinho da opção de ponteiro, que está lá na 78. Muito bem, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é a velocidade do próprio ponteiro, né? Do próprio mouse, da própria setinha, vamos dizer assim. Então, eu vou arrastar tudo para lento. Posso ou não clicar lá no botão aplicar, tá? Ficou até mais difícil agora de descer lá para aplicar, ó. Já deu para perceber que lento não é uma boa ideia. Se eu clicar em aplicar, agora sim. Para voltar lá para cima, eu tenho que balançar o mouse bastante. Então, lento aí já não foi uma boa ideia, já deu para perceber que não é legal. Mas tudo depende de que mouse a gente está fazendo essa parte da precisão do ponteiro aqui, tá? A posição onde ele vai ficar o ponteiro, tá? Então, eu vou puxar agora tudo para o rápido. Tá um pouquinho difícil de levar o mouse lá. Vamos levar tudo para o rápido. Vou dar aquela aplicada, agora ficou até mais difícil de achar a tela aqui, ó. Está andando muito rápido, porque está rápido, né? Não só a seta como a tela, ainda mais que eu estou no zoom, né? No meu teclado aqui, eu deu janelinha no sinal demais para poder dar um zoom, vocês enxergarem melhor aí. E aí o rápido também não é indicado, porque ele começa a ficar rápido demais o mouse, né? Você fica até mais difícil de localizar. Então, nesse caso também, você tem vários pontinhos, você tem que escolher qual é o pontinho aí, qual a configuração que mais se adequa ao mouse que você está usando, tá? Ó, aqui está mais para o lento do que rápido, legal? Bom, agora vamos para outra parte aqui de baixo, que é exibir o rastro do ponteiro, da própria setinha, né? Coloquei lá a setinha, né? A ticagem, melhor dizendo, e a setinha começa a aparecer um rastro, tá? O rastro está longo porque está na parte do longo. Se eu colocar curto, aí fica um rastro um pouquinho mais curto, mas continua com rastro, legal? Então, lento ou curto ou meio termo, você vai ver o que você acha mais simpático, né? Para o seu computador. Eu vou tirar a ticagem porque no meu caso eu vou deixar sem rastro mesmo, tá? Se você achar legal, põe a rastro. Bom, logo abaixo eu tenho um item aqui que eu gosto muito de usar, deixa eu ver. Ele está abordando aqui no finalzinho da página 78, tá? Ó, eu gosto de deixar sempre essa ticagem, então se o seu não está ticado, coloca a ticagem. Mostrar o local do ponteiro quando o CTRL for pressionado. O meu já está ticado, tá? Quem não quiser, coloca a ticagem. Eu vou deixar a minha setinha aqui, ó, junto com a setinha da própria tela, né, para poder esconder a setinha ali, e vou apertar o CTRL lá no teclado. E aí aparece uma bolinha. E localiza onde está a seta. Vou pôr a seta do outro lado da tela aqui, ó. Aparece, vou por fora aqui da telinha que eu estou trabalhando, tá na parte de trás. Apertei o CTRL, então configuro e depois vou apertar o CTRL no teclado. Então, eu configuro o mouse, né, o item mouse, porém, na hora de testar, né, é o CTRL no teclado que eu aperto para testar se está aparecendo a setinha, tá? Então, eu gosto de indicar ali para o aluno, é aqui que eu estou falando, é nesse item que eu estou dizendo, né? Bom, eu vou clicar no botão aplicar, porque eu já fiz todas as alterações necessárias para o meu item mouse. Agora, eu vou minimizar aqui diminuir, né, o zoom aqui para não ficar tão grande. Vou fechar no X da telinha do mouse, é claro, né? E vou procurar agora o item teclado, tá? O meu está mais para a direita na parte de baixo, a sequência aí da parte 79 em diante, tá? Teclado. Teclado também tem algumas configurações que a gente vai fazer, tá? Essa aqui eu vou tentar não usar o zoom, porque no zoom é mais difícil de entender a configuração, tá? Tem que me acompanhar, né? Se está no celular, deixa o celular numa posição que você enxerga melhor a telinha, tá? Bom, eu preciso testar algumas possibilidades. Por exemplo, aqui, longo e lento. Estou falando de teclado, estou falando de Word, do próprio Excel, PowerPoint, sei lá, todos os programas que têm a ver com digitar alguma coisa, um texto. Para testar, eu vou clicar nessa barrinha, né? Esse retângulo, na verdade, né? Que é uma barra para ser digitado. E ele pede para pressionar uma tecla. Tá? Eu vou digitar aleatório qualquer texto, né? Qualquer tecla aqui, maiúsculo, minúsculo, você decide aí. Tá? O importante não é digitar qualquer coisa. Se digitar, né? Porque corresponde a um programa de texto, aí você está digitando um texto. Mas o mais importante é apertar backspace. A tecla backspace é aquela seta que tem para a esquerda, né? Aqui do lado direito do seu teclado, porém ela apaga para a esquerda. Conforme você aperta, ela vai apagando. Tá? E observe se pressionada, né? Quando você pressiona a tecla, se ele apaga muito devagar, né? Está até demorando para apagar. Porque apesar de estar longa a repetição, né? A taxa de repetição está lenta. Agora eu vou testar, vou deixar um pedaço ali, né? Posso parar um pedaço, mas ó, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Vou testar agora meio termo. Tá? O próximo risquinho aqui, em vez de longo e curto, né? E o lento aqui eu também vou deixar mais ou menos na mesma direção. Vou aplicar,
fazer a mudança, vou preencher mais um monte de teclas aí, um monte de... A prática estaria digitando, mas para ganhar um tempo aqui, a gente está pondo letras aleatórias, né? E vou usar o backspace para apagar de novo. Opa, já apaguei um pouquinho com mais velocidade. Então, aparentemente, para a direita está ficando um pouquinho melhor, né? Vou para o próximo risquinho lá, o próximo risco na parte de cima, é claro, e vou tentar deixar o outro aqui mais ou menos na mesma direção para ver se essa formatação aqui fica melhor, essa configuração. Vou aplicar, vou lá preencher um pouquinho mais de letras, fica mais fácil, né? Percebi que ele está aceitando, digitar rápido ali, e vou apagar. Opa, agora está fazendo bem legal. Aparentemente esse aqui é uma boa configuração, mas vamos testar agora o último, curto e rápido. O último entre aspas, né? Curto e rápido. Vou colocar um monte de letra lá. Com o backspace. Se pagar muito rápido, aí eu preciso ver qual é a melhor, se é essa ou a anterior. Está pagando bem rápido. Então, se eu tivesse lá no Word e tivesse pagar uma palavra, possivelmente ia acabar pagando umas 2 ou 3, porque está pagando muito rápido. Então, eu preciso dar uma melhorada nisso aí, né? Eu vou colocar mais letras aqui, aleatório, né? E vou tentar ver se o anterior, né? Que era o anterior aqui, mesmo com rápido, né? Em cima o anterior, né? O risquinho, mas embaixo o rápido, para ver se esse deu melhor. Clico lá dentro e vou dar backspace, porque eu já digitei o texto, né? Então, o rápido aqui está tendo influência. Vamos puxar meio termo aqui. Mais ou menos na mesma direção. Tá? Opa, escapou na mesma direção. Vou lá colocar uma letrinha. Agora. Ficou mais aconselhável. Então, nesse meu teclado aqui que eu estou usando, né, que é um multilaser, então vai variar de teclado para teclado, tá? Essa velocidade. Você vai deixar aí o meu, eu deixei aqui, né? Mais para o lado do curto e aqui um pouquinho longe do rápido, ou seja, mais para o lado do lento. E aqui embaixo eu tenho a taxa de intermitência do cursor, né? O próprio cursor piscando aqui dentro da caixinha. Posso deixar rápido ou nenhum. Porém, nenhum, ele não vai ficar piscando, ele vai ficar parado aqui. Não é legal, tá? O nenhum aqui não é legal. Então, eu vou deixar no rápido. Porque aí eu clico lá dentro e consigo ver onde ele está piscando. Principalmente se eu estiver usando a letra L, né? Que é praticamente parecido com o cursor aqui, ó. E aí eu verifico onde está o cursor, principalmente se ele estiver lá no meio do caminho. Então, eu sei quem é o cursor e quem é uma possível letra. Bom, cliquei em aplicar. Configurações de teclado perfeito. Então, sempre que você comprar um teclado novo, ou de repente você vai trabalhar numa empresa que o teclado já está lá, né? Você que é um funcionário novo, chegou lá, dá uma testada, dá uma olhadinha no painel de controle para ver se o teclado lá que está na máquina está configurado para a sua velocidade, né? Então é a sua velocidade. Eu uso lá um computador que, de vez em quando, uma outra pessoa também usa, um outro usuário, porém o mesmo computador. Você vai lá e dá uma olhadinha na configuração do seu usuário, se está configurado legal para você, e ele verifica lá para ele se está configurado legal, tá? Bom, eu vou dar OK. Então, mouse e teclado já foi. Vamos botar de página aqui. Agora nós vamos lá para a página 80, o item data e hora. Aqui, ó, data e hora, lado direito da minha tela. Vou clicar, data e hora vai aparecer um relógio. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a data e hora aqui, né? É a data de hoje, que eu estou gravando a aula aqui, ó, sexta-feira, 16 de agosto de 2022, às 16 horas e 18 minutos e 20 e poucos segundos. Tá exatamente a mesma hora aqui no meu computador na bandeja ou na área de notificação, aqui na parte de baixo, tá? Os segundos não aparecem lá embaixo, mas aqui já aparece os segundos. Bom, e aqui ele mostra que a gente está no horário, né? Como se estivesse falando de fuso horário, né? Que o Brasil está... Brasília, né? Está localizado em menos 3 horas do GMT, do meridiano de Greenwich, né? Greenwich é a cidade lá, Greenwich, né? Que pertence ao País de Gales, que pertence à Inglaterra, que é onde é o marco zero, o horário zero, né? Então, todos os que estão no horário zero, no caso do Greenwich, para a esquerda, todos os países, né? Estão negativos, é o caso do Brasil, e todos que estão para a direita são horários positivos, né? Por isso que tem diferença de horas. Legal? Então, nós vamos agora configurar, o nosso relógio está perfeito aqui, nós vamos configurar um relógio adicional. Legal? Acrescentar um relógio adicional. Um relógio adicional, a segunda guia. Eu vou configurar aqui o primeiro relógio, tá? Só o primeiro, na verdade, como sendo, que eu normalmente já configuro, tá? Osaka, Sapporo e Tóquio, que está dizendo que é mais 9 horas. E aqui embaixo eu já escrevi Japão, né? Eu fiz essa semana com o pessoal, já ficou configurando a minha máquina. E se eu estivesse configurando um outro país, né, eu teria que procurar a hora lá se positivo ou negativo, se ele está para a esquerda
meridiano de Greenwich ou se ele está para a direita, tá? Basicamente, olhando para o globo terrestre, todos os países estão para a esquerda, o Brasil e todos que estão na mesma posição do Brasil, são negativos, e todos que estão para a direita, né? Ou seja, Europa, Japão e vai para fora, estão positivos. Você vai clicar na setinha e procurar lá o correspondente, tá? Tem um conceito aqui também de configurar quando a filial está no Brasil, por exemplo, e a matriz está lá no Japão. Então, eu configuro o segundo relógio para saber o horário que é no Japão lá, tá? Japão, se a segunda empresa lá, né, a matriz fica no Japão. Nos Estados Unidos é lógico que eu vou configurar Estados Unidos. Porém, tem diferença de horário também, né? Vou clicar no botão aplicar, vou deixar a tela aqui aberta ainda, vou lá na bandeja agora verificar se acrescentou o segundo relógio, tá? Aqui na parte de baixo, do lado direito, já dá para ver que ele acrescentou, mesmo assim vou clicar ali na hora e perceber que aparece aqui o relógio normal na parte de cima, né? Aquele que a gente estava mostrando na primeira guia, 16 horas e 20 minutos e 58 segundos, né? Mudando aí para 21. Mas lá no Japão, agora já nesse exato momento, 4 horas da tarde, 21 minutos de amanhã, ou seja, já é sábado à tarde, quase acabando o dia lá, né? Quase acabando o sábado, e aqui para nós ainda estamos na 4 e pouco da tarde, né? Quase 4 e meia aí, da sexta-feira mesmo. Então lá no Japão já estão, o japonês, se estiver trabalhando, já está muito provável saindo do serviço para ir para casa. Se não tiver, está no conforto do lar dele, e nós aqui estamos trabalhando, porque ainda é horário de trabalho, né? Horário comercial, vamos dizer assim. Legal? Eu, inclusive, vou até às 21, né, no caso. Então, quando eu estiver saindo aqui da microcante, 9 horas da noite, ou 9 horas da noite de hoje, de sexta-feira, para o Japão, né? Lá no Japão, qualquer pessoa que estiver, por exemplo, trabalhando ou na casa dele, vai ser 9 horas da noite, mas do sábado já, né? Ou seja, eles estão 12 horas na nossa frente. Exatamente 12 horas na nossa frente, mas observe que na configuração a gente colocou aqui mais 9 horas. Então, entre aspas, né, bem entre aspas, deveria ser mais 9 horas, e não 12. Por que está dando essa diferença de 9 e no horário que a gente enxerga 4 horas de diferença? Cuidado que aqui está 0,4 porque é 4 horas, 4 horas de diferença, né? São 12 horas a mais. Aliás, é 4 horas da manhã, né? Acho que eu falei um pouco errado aqui, né? Falei 4 horas da tarde, mas acho que é 4 horas da manhã, porque é 4, não 16, né? É 4 horas de amanhã, na parte da manhã, tá? São 12 horas a mais. Acho que eu devo ter falado 12 horas, 4 horas da tarde. Para nós, sim, 4 horas da tarde, né? 16 horas e 22. Mas lá no Japão é 4 horas e 22 horas, 4 horas e 22 minutos de amanhã de manhã, né? Então, se a pessoa vai trabalhar, ela está acordando, na verdade, para ir trabalhar. Se não, ela está dormindo mesmo na casa dela. Só voltando a fita, né? Quando eu sair 21 horas daqui, lá no Japão vai ser 9 horas da manhã, certo? 9 horas da manhã? Não, 9 horas da noite, né? Porque 12 horas de diferença, certo? Isso mesmo? 9 horas da noite. Se eu aplicar mais 12 horas, matematicamente é 9 horas. 12 horas a mais, tá? Então, é só colocar aí no nosso horário do Brasil mais 12 horas. Agora, por que está dando essa diferença de 9 ali na configuração e está dando 12 de diferença aqui para Japão? Porque o Brasil está menos 3 horas em relação ao GMT, em relação à linha que divide o planeta no meio, né? O planeta Terra no meio. Então, para sair do Brasil até chegar a essa linha, demora-se 3 horas náuticas. Por isso que é menos 3, porque está para o lado esquerdo. Então, 3 horas ali para chegar até o marco zero, vamos dizer assim, né? A linha imaginária ali do GMT. E para chegar até o Japão, mais 9. Então, 3 para chegar até a linha, da linha até o Japão, 9, portanto, 12. 3 horas mais 9, 12. Perfeito? Então, bom, e para desconfigurar, como que eu tiro, né? Inverto, tiro essa configuração do Japão. Eu venho aqui, tiro a ticagem simplesmente. Não preciso nem apagar a palavra Japão aqui, ó. Tiro a ticagem. Legal? Tem que clicar no botão aplicar para ele fazer a mudança. Vamos lá ver se ele trocou, se ele tirou. Agora já não tem mais no Japão, tá? Se você tiver configurado 2 países aqui, né? Diferente, é claro, né? Você estaria colocando as 2 ticagens e escolhendo lá o horário nos 2 países. Nesse caso, a empresa teria, por exemplo, uma filial no Brasil, uma filial em outro lugar e uma matriz em um terceiro lugar. Aí você estaria configurando os 2 relógios adicionais aí, né? Perfeito? Bom, basicamente, data hora é isso, né? Vamos dar OK aqui, para fechar a tela. Vamos ver o próximo item aqui. Legal, perfeito. Bom,
Aí, a gente tem, agora, falando de temas, tá? Para falar de temas, a gente vai ter que entrar num novo item, mas um pouquinho, antes de falar de temas, pouquinha coisa, que a gente vai falar sobre temas, né? Depois eu vou retornar aqui no painel de controle, tá? Então eu deixei ele minimizado, vou retornar nele para fazer a outra parte que está faltando aí, porque eu vou fazer a sequência que está no livro, para vocês me seguir aí exatamente o que está no livro, né? Para não fazer fora de ordem. Mas observe que aqui eu tenho vários itens no painel de controle, que a maioria já tem a sua configuração padrão, vamos dizer assim. Eu não preciso ficar configurando a maior parte das coisas, a não ser por mouse e teclado, que é importante, tá? Você configurar para você trabalhar no dia a dia ali mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Para não ter dificuldade de trabalhar com mouse e teclado, tá? Porém, vamos imaginar que você vai criar uma conta de usuário no seu computador, tá? Eu sou partidário de fazer o seguinte, abrir lá, ligar o computador, verificar se tem o Windows e criar uma conta de usuário no próprio Windows, né? Porque seria um computador pessoal. Mas nada impede você criar uma conta de usuário que não é da Microsoft, né? Então, lá no Windows eu colocaria da Microsoft, lá no início, né? Colocaria minha conta lá da Microsoft. Principalmente se o computador não vem 100% configurado com a minha conta. Estou falando mais no notebook. Então, eu poderia ter vários usuários usando o meu computador, né? E aí teria o nome lá, a senha de cada um, tá? Então, quando cadastrar o usuário. Pai, mãe, filho, por exemplo, cada um com seu usuário ali, usando o mesmo computador. Legal? Então, todos os itens que estão aqui no painel de controle são para configurações do computador. Só lembrando que ele já vem praticamente configurado, né? Bom, eu vou minimizar aqui e vou usar agora lá na área de trabalho mesmo, tá? Lá na tela azul, na tela inicial lá do computador, tá? Aqui na tela azul mesmo. Eu vou usar agora aqui o fundo mesmo, tá? Tem algumas formas de fazer isso, tá? Eu vou ensinar aí um dos jeitos, tá? Um dos modelos. Mouse à direita, a sequência que eu vou fazer agora é o temas, tá? Para ir no temas, eu vou aqui no item personalizar. Então, eu cliquei com o lado direito do meu mouse, personalizar, e do lado esquerdo da tela eu tenho um item chamado temas. Do lado esquerdo da tela, tá? Cliquei em temas. O temas aqui, ele aborda alguns temas, tá? Embaixo, tem 4 pelo menos, tá? O tema que está valendo aqui é o primeiro, o Windows Imagem 1. Se eu clicar no segundo, né, eu vou observar que vai mudar um pouquinho a cor aí das barrinhas, né? A parte de baixo que mudou um pouquinho a cor, né? Se eu minimizar ali, eu vou enxergar que a minha barra de tarefa ficou um pouquinho mais clara, ela estava mais cinza, mais escura. Então, o primeiro tema é mais escuro, o segundo tema é mais claro. Vou voltar lá no tema e colocar o terceiro. O terceiro tema que é o Windows 10, 5 imagens, tá? E aí a minha barrinha volta a ficar escura, tal, e ele muda, quando a gente fala de tema, ele muda várias coisas, tá? Ele mudou até o papel de parede, né, que estava na tela azul, agora está essa foto. Voltando lá, vamos pegar o quarto e penúltimo, né, porque depois a gente vai voltar para o primeiro, e ele vai alterar também alguns itens, tá? Alterou, né? Alterou até a cor aqui dos itens, tá? Então, ele altera várias coisas. Vamos ver se ele alterou o papel de parede lá no fundo também. Alterou o papel de parede, né? O plano de fundo, o desktop. Agora eu vou voltar lá para o primeiro, tá? Vou voltar para a primeira opção ali. Então também ele altera várias coisas ao mesmo tempo, tá? Aí você vai ver o que você acha mais bonito, mais simpático para usar. O primeiro tema aqui, ele coloca as coisas em azul e tal, né? Lá no fundo fica a imagem do Windows padrão, vamos dizer assim, né? Que a gente usa em aula normalmente. Mas então você pode usar outro aqui. Pode até, se você quiser, né, baixar um tema lá do Microsoft Store, tá? E aí, se tiver tema gratuito, você baixa lá e instala o tema gratuito, tá? Legal? Então foi essa parte do tema aí que eu queria mostrar para vocês. Só que agora eu vou mostrar um jeito de chegar no painel, né? Até diferente dos 3 que eu passei para agora. E lá, possivelmente, a gente vai enxergar até o item personalizar também, tá? Então, vou fechar o personalizar. Do lado direito da minha tela agora, aqui no cantinho do lado direito, eu tenho um item onde tem a data, a hora, né? Lá no finalzinho eu tenho um botãozinho chamado notificações, no caso. Inclusive, eu estou com 4 notificações mostrando, né? Eu vou clicar para ver quais são essas notificações. Dependendo da notificação, a gente vai fazer alguma coisa e dependendo, a gente só vai fechar. Então, aqui eu tenho atualizações do Creative Cloud, eu vou fechar, não vou atualizar agora. Problema na conta corporativa, não está configurado na conta corporativa, né? Então não tem problema nenhum, fechei também. Notícia que ele está falando de alguma notícia que aconteceu recentemente, eu usei isso aqui em aulas anteriores e acaba
ele acaba oferecendo para mim. Então, vou fechar no X. Está falando aqui de preço, no lucro lá, estou fechando também. Então, as 4 notificações não teve nenhuma influência, assim, não tive que fazer nada, só que fechei. Realmente podia ter limpado todas ao mesmo tempo, mas eu fechei uma por uma. Eu vou clicar aqui em todas as configurações, que a gente até falou nas aulas anteriores, mas agora eu vou focar mais na parte do personalizar, tá? Cliquei ali em todas as configurações, e aí vai vir todas as configurações aí do computador, tá? Aqui do lado, deixa eu ver que lado que tá, aqui em cima. A personalização, quando ele fala que eu posso alterar, né? Tela de fundo, tela de bloqueio, cores. Eu vou clicar só para mostrar aí que ele vai para aquela mesma telinha que a gente estava usando anteriormente, tá? E aí a gente tem, aqui a gente está na tela de fundo, é claro, né? Mas se a gente clicar no tema, ele vai direto aí no tema, tá? Se clicar em cores, vai em cor, tela de fundo, bloqueio. Então você consegue fazer um caminho diferente, mas chegar no lugar que eu estava mostrando para vocês lá com o mouse direito personalizado, tá? Bom, super fácil aí, né? Vou fechar esse. Posso até clicar no início aqui, ó, o botão de início, tornar, porque a tela ele volta na tela anterior. Então aqui é outro jeito de fazer praticamente as mesmas coisas que eu estava fazendo anteriormente, tá? Inclusive aqui, ó, se eu resolver clicar na parte de cima aqui e fazer uma pesquisa sobre o painel de controle, ele oferece para mim um item painel de controle. Se eu clicar, lógico que ele vai abrir o painel de controle. Eu estou com 2 painéis de controle abertos, né? Deixa eu confirmar. Legal, na verdade eu estou com 2. Ele abriu aqui o ícones grandes, mas eu poderia colocar em categoria, como eu mostrei anteriormente, né? Ou colocar ícones grandes, como eu mostrei anteriormente também, tá? Então, foi só caminho diferente para chegar no mesmo lugar, né? E aí você adota. Então, eu tenho aqui várias formas, né? Várias ideias, vamos dizer assim, para chegar até um determinado item. Deixa eu confirmar o meu próximo item aqui. Dispositivos de impressora, página 88. Inclusive, deve estar aqui na tela também. Vamos confirmar. Ó, aqui, ó. Dispositivos, né? Vou clicar só para ver para onde ele vai. Ele foi ali para os dispositivos que eu tenho configurado aqui no meu computador, né? Que eu estou gravando essa aula, né? Transmitindo não, né? Gravando a aula, depois ela será transmitida. Então, ele me mostra aqui a TV, né, que está configurada, mostra vários dispositivos, tá? Então, você põe um caminho ali pela todas as configurações, tá? Vou mostrar agora o caminho diferente, tá? Então, vou fechar esse no X, fechei no X mesmo. Legal? Lembra que a gente estava lá no painel de controle? Então, vamos voltar aqui um pouquinho no Word para grifar as coisas que a gente já passou. Então, a gente já passou. Tá? Teclado também, a gente já passou. Então, vamos grifar tudo certinho. Passar, tá? Na ordem certinha aí, ó. Data e hora. Minha amarelinha também. Mouse. Utilização de temas. Utilizamos ali, mostrei até de 2 formas diferentes para mostrar aí como configurar os temas, tá? Resolução da tela, não passei ainda. Vamos falar sobre a resolução da tela em seguida, tá? Então, a gente tem ainda dispositivos, impressora, que é o último item. Tem a resolução, então, fazendo exatamente na ordem que está aqui, tá? Eu ia fazer fora da ordem, vou fazer exatamente na ordem. Então, resolução de tela, nós vamos mostrar ali, né? Aquele que a gente fez, né? O personalizar, a gente vai fazer a resolução, tá? Vou dar uma grifadinha amarela aqui, vamos lá na resolução. Vou minimizar o meu Word, né? Para enxergar minha área de trabalho. Então, aqui na tela azul mesmo, em qualquer lugar da tela, aqui do lado direito da tela, tá? Aqui do lado esquerdo tem o ícones. Vou clicar com o mouse à direita, só que agora, em vez de personalizar, como eu fiz aquela hora, vou configurações de exibição, tá? Na configuração de exibição, eu espero ele abrir um pouquinho, né? E aqui eu subo a barra de rolagem, né? Ou a barra de rolagem aqui, ou o scrollinho do mouse, tá? Passei a rodinha do mouse. E eu tenho aqui a minha resolução da minha tela, está dizendo aqui que a minha resolução é 1360 por 768. E ele diz que é recomendável eu usar, né? Recomendável usar 100% dessa configuração, tá? Para esse monitor que eu estou usando aqui, que é um Samsung de 22 polegadas. Então, vai variar, essa resolução vai variar em relação ao computador que você está trabalhando, é um monitor, basicamente, né? O tamanho do monitor, se menor, maior, mais largo, se ele é wide, né? Se ele é mais largo, mais baixo, e vai para fora. Então, vai mudar a configuração, tá? Já o padrão. Clicando na setinha aqui, você vai observar que tem várias outras configurações. Ele está valendo a 1360 por 768. Porém, eu tenho resolução maior e resolução menor.
No geral, a gente não altera, tá? Tudo depende de que monitor é esse que você está usando, tá? Então, trocou de monitor, dá uma olhadinha qual a configuração que é mais adequada. Então, configuração de tela, tá? Configurar tela. Só recapitulando, fechando o X, recapitulando aqui rapidinho, mouse à direita, configurações de exibição. Assim que ele abrir, sobe a barra de enrolagem aí, né? O scrollinho, a rodinha do mouse, e observe ali se a resolução tá boa, tá? Normalmente a gente não precisa alterar, tá? Depende bastante realmente do tamanho do monitor, né? Marca, modelo, vai por aí fora. Fechou no X e aí a resolução está prontinha. Agora vamos ver o nosso próximo item aí, gerenciador de tarefas. Muito bem. O gerenciador de tarefas está na página, vamos ver. Muito bem. Está lá na página 86, na parte de baixo, tá? A resolução estava na parte de cima, o gerenciador de tarefas está na parte de baixo. Vamos grifar ela aqui e já vamos abrir em seguida aí o gerenciador de tarefas. Vou deixar minha amarelinha aqui para ficar na ordem, né? Bonitinho. Você seguir aí no seu material, passo a passo, né? Para não errar mesmo. Para entrar no gerenciador de tarefas, eu vou usar um comandinho no teclado, tá? Eu vou segurar o Ctrl da esquerda, vou segurar o Alt, né? Então pressionei o Ctrl e o Alt, e lá do outro lado da direita do meu teclado eu vou apertar a tecla Delete. Ele vai fechar uma tela, né? Uma tela azul, e dando a opção para eu entrar no gerenciador de tarefas. Cliquei no gerenciador de tarefas, ele vai perguntar se eu quero entrar mesmo, vou colocar um sim. E ele vai abrir o gerenciador de tarefas, tá? Essa tela que eu vou balançar aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho para vocês enxergarem qual é a tela que eu estou falando, tá? Então, aquela lá atrás é o Word, né? Que está lá na parte de trás, que eu estava falando dos tópicos. E aqui na frente eu tenho o gerenciador de tarefas, tá? Está lá na parte de cima da tela. Cuidado que lá atrás é o Word, né? Que eu estou falando desse item que eu estou movimentando aqui na tela. Está mostrando que eu estou com o próprio gerenciador de tarefas aberto, o Microsoft Teams que eu estou transmitindo a aula, gravando a aula. Tem aí o Microsoft Word, que é o programa que está lá atrás, legal, e ele mostra aqui a quantidade de memória, a quantidade de CPU que está sendo usada, né, o quanto que eu estou usando do processador, aí pode variar, né, 28, 34, a quantidade de memória que eu estou usando nesse momento em porcentagem, né, 48, em disco eu não estou gravando nada de disco, então 0%, em rede não estou usando nada de 0%, então na primeira guia de processo eu enxergo o que está aberto, tá, na memória. Eu não vou fechar nada aqui, mas vamos imaginar que você fosse fechar alguma coisa, estaria clicando no item, tá? No item que você quer fechar, né? Tirar da memória, e aí você estaria clicando no botão finalizar tarefa aqui, tá? Não vou fechar porque aqui pode ser que alguma coisa que eu estou usando eu venha fechar, eu acredito que esse aqui daria até para fechar, tá? Mas você tira da memória. Quando você liga o computador, ele coloca de novo na memória, tá? Só nesse momento. A máquina ficou um pouquinho lenta, aí você pode tirar o item da memória, aquele que você não está usando, é claro. No desempenho aqui a gente consegue, na segunda guia, né? Consegue ver um gráfico, né? Da CPU, conforme ela vai andando, você vai usando, ela vai andando no gráfico, né? Aquela porcentagem que aparece lá na outra guia, aqui aparece embaixo, e ele vai mostrar um espécie de gráfico. Depois eu clico em memória, vou enxergar um gráfico da memória também, né? Quanto que eu estou usando de memória, em relação à memória que eu tenho na máquina, né? Nesse caso, 8 GB. Porém, ele começa a mostrar que eu estou usando uma parte desses 8 GB. Disco rígido aqui, né, que é o HD, estou usando uma porcentagem baixa, agora ele até aumentou um pouquinho aqui, ó, zerou de novo, estou usando uma porcentagem baixíssima. O disco D aqui não tem muito a ver, né, porque é meu HD externo, muito lado vai ficar zero mesmo, eu não estou acionando ele, né, o HD externo. A Ethernet, a plaquinha de internet, eu não estou usando a internet nesse momento, né, pelo menos eu não estou acionando o site, mas eu estou usando a parte de baixo aqui, ó, a Ethernet, né? Eu estou usando essa Ethernet aqui que ele chama de 7. A internet normal aqui, ela está sendo usada. Por quê? Porque eu estou gravando a aula num software online, né? Então, o software que eu estou usando para gravar essa aula é online. Então, ele está ocupando uma parte da banda larga, né? Ele mostra até que eu estou usando uma plaquinha Realtek aqui, que é minha placa PCI aí de rede, tá? Cuidado quando a gente fala Ethernet, é a placa. Não é a própria internet, né? Eu estou usando a internet, porém a placa de rede. Na parte de baixo você enxerga aqui que meu IP da minha máquina é o 192.168.059, né? O IPv4. O IPv6 tem um número grande aqui, com números e letras, né? Da configuração desse computador que eu estou transmitindo a aula, gravando a aula para transmitir a aula online, né? Então você tem várias opções aqui, ó. Processo, desempenho, histórico do aplicativo, texto iniciar, né? O que está aberto aqui dentro do iniciar. O que está habilitado aqui, ó, a parte de cima, né?
está funcionando nesse momento, tudo que está habilitado, ou seja, está usando memória, está usando a capacidade da máquina. Os que estão desabilitados não está valendo nada, né? O software está lá, mas não está rodando online. Por exemplo, o Skype aqui eu não estou com ele aberto, então está desativado, tá desabilitado. Legal? Qual é o usuário que eu estou usando? O usuário suporte. Aí eu tenho alguns detalhes aqui que ele mostra os problemas que estão em execução. Então, o Windows, quase todo o Windows, né? Ele deixa vários recursos na memória aqui, rodando ao mesmo tempo. Por isso que às vezes fica um pouquinho lento. E o serviço também, ele me mostra o serviço que está sendo usado nesse momento, tá? É lógico, os que estão em execução. Os que estão parados aqui não estão funcionando. Então, o gerenciador de tarefa, ele gerencia tudo que está acontecendo no meu computador, tá? Muito rara exceção, às vezes acontece, a gente tem que vir aqui, clicar no programa que ele está pesando, quando a quantidade de porcentagem desse programa é alta, né? A gente clica nele, se eu não estou usando ele, mas ele está usando internamente, né? Eu clico nele e clico aqui no finalizar a tarefa. Ele sai da memória e aí, possivelmente, no momento que ele sai da memória, a porcentagem aqui cai para uma porcentagem bem baixa, tanto de CPU quanto de memória, tá? E aí o computador fica um pouquinho mais rápido. Então, o gerenciador de tarefas é para fechar algo que o Windows está usando, mas eu, Rafael, não estou usando, tá? Não posso fechar daqueles que eu estou usando, né? Por exemplo, o Word, o Microsoft Teams e o próprio gerenciador de tarefas, que eu estou usando esse, tá? Bom, agora eu não vou usar mais o gerenciador de tarefas. Eu poderia até clicar aqui, ó, nele e finalizar a tarefa, porque eu vou simplesmente fechar ele. Ou eu poderia fechar no X, tá? Bom, vou testar aqui na real, né? Gerenciador de tarefas, finalizar tarefa, e ele já fechou a tela, porque aquela tela exatamente era o que estava lá, o gerenciador de tarefa aberto, né? Então eu fechei ele mesmo, não fechei um outro programa. Fechei o próprio, apesar dele não estar pesando, eu fechei ele mesmo. Bom, agora sim a gente vai falar sobre dispositivos e impressora. Vou deixar já grifado aqui. As configurações, tá? Eu vou ensinar aí pelo menos duas formas de entrar no dispositivos de impressora, tá? Vamos salvar aqui, já que cheguei no último tópico, né? Bom, primeira forma, né? Tem aqui na parte da pesquisa e vou começar a escrever lá, dispositivo. E aí eu verifico se ele vai mostrar para mim os dispositivos, gerenciador de dispositivo, é o que ele está mostrando, tá? Mas não é isso que eu quero, eu não quero gerenciador de dispositivo, eu quero que ele me mostre todos os dispositivos que estão dentro do meu computador, tá? Aqui ele está abordando, eu abri um painel, onde eu vou enxergar para adicionar uma impressora. Então eu vou continuar escrevendo, dispositivos, o singular ou plural, vamos ver qual que é o melhor, né? E impressoras. Vamos ver o que ele oferece para a gente aqui. Legal. Aparentemente ele não entendeu, né? Pelo menos aqui, quando aparece a lupinha, né? Ele não entendeu que eu preenchi a forma correta, o item correto. Eu vou apagar o dispositivo e deixar só a impressora. Eu vou lá na parte de baixo aqui da tela, né? Eu vou apagar só o dispositivo. Deixa eu ver o que ele oferece para a gente. Ele apareceu lá, agora sim apareceu o desenho, né? Impressoras e scanner. Inclusive está naquela tela que eu estava mostrando para vocês lá anteriormente, tá? Então eu poderia fazer pelo caminho do painel de controle, que também daria certo, tá? Então esse é um caminho, tá? Vou abrir aqui só para desencargo, para ver se é verdade que vai abrir, né? Isso, ele abriu, perfeito, ó. Impressoras e scanner. Se você olhar na parte de cima da tela, você vai observar, né, do lado esquerdo, que tem um botão início. Então, é um caminho diferente. Vou clicar no início aqui, ó. Ele abre aquela tela que a gente estava usando lá anteriormente, né? E aqui já tinha um item chamado dispositivos. Você pode ter feito por aqui também, né? Cliquei e ele foi lá e abriu o dispositivo. Ele abriu aquele outro dispositivo, né? Aquele outro anterior que eu estava mostrando para vocês. Legal? Eu posso localizar um item aqui, do lado esquerdo da minha tela, que é o impressoras e scanner, tá? Eu fiz indiretamente, né? Fiz um caminho um pouquinho diferente, mas indiretamente ele vai para impressoras e scanner. Vou clicar, aí sim ele aparece. Então você pode decidir lá embaixo escrever impressora ou fazer pelo item configurações, todas as configurações que eu mostrei anteriormente, né? Todas as configurações, e depois lá em dispositivo, e aí depois clicar em impressoras e scanner, tá? Aí é o caminho que você achar mais simpático aí. Bom, aqui a gente tem, já vem, né, configurado um fax, vem aqui a impressora da Microsoft Print PDF, você gera um PDF, quando você não tem nenhuma impressora configurada, você gera um PDF lá no Word, sei lá, qualquer programa que você possa, Word, né, normalmente eu uso o Word, gera lá um PDF, exporta o PDF,
ele verifica se existe essa impressora dentro do Windows e ele cria um PDF para você. Legal? Muito bem. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ó. Lá para baixo não tem mais nada, tá? Só para ticar ali guardadinho. Então, ele mostra aqui todas as configurações que já vem padrão, né? E na parte de cima tem aqui, ó, adicionar ou scanner, tá? Vou clicar nesse sinal de mais. Ele vai abrir uma telinha, vai mostrar algumas configurações para a gente, né? Alguns itens. Ele está pensando aqui, ó, deixa ele rodar aqui, vamos ver o que ele vai fazer para nós. Aí ele tá procurando dentro da máquina ali, né? Dentro do, possivelmente se já existe uma impressora configurada, fora essas que já estão aqui na lista, na parte de baixo, tá? Ele está tentando localizar uma impressora aqui. Esse computador eu sei que ele não tem uma impressora conectada fisicamente aqui, não tem nenhuma impressora aqui do lado, tá? Aí ele põe assim, impressora que não, pôs uma frase, né? A impressora que eu não, que eu quero, né? Não está na lista. Legal? E ele pede para atualizar, mas ele vai ficar rodando ali, ó. Então eu vou clicar nessa frase aqui em azul. Eu abro uma tela, vou colocar no sim aqui, né, na telinha. Aí sim ele abre uma tela de pesquisa de eu procurar uma impressora, tá? Bom, então imagine que eu tenho uma impressora fisicamente conectada aqui no meu computador, aí eu estaria colocando a impressora, tá? Só uma dica importante, algumas impressoras, conforme a página 88, ele diz aqui no final da página 88, que tem impressoras mais moderninhas que elas são plug and play. Então, quando você ouvir essa frase, não só para impressora, mas para qualquer dispositivo, plug and play significa que você vai conectar esse dispositivo no seu computador, via cabo USB, no geral, e aí, possivelmente, o próprio computador, né, o próprio Windows, vai configurar esse dispositivo para você, tá? Nem toda impressora é plug and play, tá? Nem todo dispositivo. Tem dispositivo que você precisa instalar o driver, né? Tem um CDzinho lá de instalação, ou baixar o driver na internet, tá? Mas se você fosse configurar em rede, essa impressora estaria configurada em um computador dentro da sua empresa, dentro da sua casa, por exemplo, também. Né? Ele estaria configurado em rede com cabo lá de impressora mesmo, né? E aí você estaria instalando naquele computador, e o computador estaria compartilhando essa impressora com as outros computadores que você teria nesse mesmo ambiente, né? Normalmente numa empresa. E aí você teria que saber qual é o caminho, né? O caminho para chegar até essa impressora. Quando a gente fala caminho, precisa ser um nome do computador onde está instalado e o nome da impressora que foi dado lá na instalação. Então, basicamente, você teria que digitar colocar essa segunda opção, digitar aqui duas barras invertidas. Vamos supor que o nome do computador fosse, sei lá, sala 1, tá? Aqui não vai funcionar porque não tem impressora, né, conectada. Sala 1, underline, Loft, seria o nome do meu computador, basicamente. E aí eu teria uma impressora lá, sei lá, HP, sei lá, alguma coisa. Por exemplo, só HP para facilitar a nossa vida aí, né? E aí eu estaria clicando em avançar, e ele ia verificar no caminho, né, no nome da... Cuidado que aqui tem o nome do meu próprio computador, né? Na verdade seria o computador lá que eu tenho a impressora conectada fisicamente. Vamos supor que lá na máquina, sei lá, máquina 5, que está aqui logo atrás da minha máquina, né? Máquina 5 tem uma impressora conectada. Então eu colocaria o nome da máquina, teria que verificar lá o nome certinho. Ela tem que estar em rede, né? Tem que estar com uma suíte configurada, né? Com cabo de rede e tudo mais. E o meu computador que vai fazer esse acesso também teria que estar conectado em rede, tá? Eu teria que estar trocando ideia através de uma suíte ou através do cabo de rede. Então não poderia estar isolado, eles teriam que estar no mesmo ambiente, né? Não exatamente na mesma sala, no mesmo ambiente, ou seja, através do mesmo servidor, mesma rede, ele podia estar configurado. Podia estar no segundo andar, né? Então, mesmo assim, podia estar lá no térreo, poderia configurar mesmo assim. Eu teria que saber o nome do computador e o nome que foi dado na impressora na hora de instalar, tá? Pegaria essas duas informações e digitaria avançar. Aqui não vai funcionar, porque eu não estou nem com a máquina assim ligada, muito menos tem uma impressora conectada lá. E aí ele vai verificar se a impressora está lá compartilhada. Então eu instalo lá numa máquina normal, com cabo, com driver, com CD, sei lá, instalo normal, e depois põe lá para compartilhar, né? Porque se não tiver compartilhado eu não vou enxergar aqui. E aí eu vou pedir para ele procurar uma impressora que está compartilhada. Faço o caminho. Preciso lembrar aí que esse caminho, deixa eu aumentar o zoom aqui, para vocês enxergarem. O caminho sempre começa com duas barrinhas, como no exemplo dele aqui, ó, no primeiro exemplo. O nome do computador que está a impressora instalada e o nome da impressora lá que foi instalada, tá? Lá
ela tem que estar compartilhada, eu venho aqui e faço essa configuração, tá? E aí, quando eu mandar imprimir, ao invés de PDF, eu vou escolher essa impressora e ele vai imprimir lá embaixo. Aí eu tenho que tomar, lá embaixo, lá em cima, né, onde está a impressora, tenho que tomar cuidado se a pessoa lá deixa uma folha personalizada, uma folha com timbre, ou então se ela não tem papel lá e eu mandar imprimir, não vai dar muito certo, tá? Então eu teria que conferir. Então, configurar é mais ou menos fácil, mas imprimir eu tenho que perguntar para a pessoa. Pergunta no WhatsApp, tem papel, folha de sulfite aí? Tem, vou mandar 2 folhinhas. Daqui a pouco eu deixo para pegar, daqui a pouco eu subo para pegar. Então, eu configuro ela em rede, né, facilitando a vida aí do dia a dia, tá? Legal? Poderia configurar pelo IP, deixa eu pôr aqui a terceira opção. Aí, nesse caso, eu precisaria saber, tentando avançar, ele vai pedir o IP da máquina, lá que foi instalada, né, a impressora, aí eu teria que entrar no CMD para descobrir qual é o número do IP da máquina. Legal? Faço uma prévia rapidinho para vocês, né, o que é isso aqui. Poderia configurar Bluetooth, se ela for Bluetooth, né, aí precisa ser uma impressora específica. E impressora local é quando eu instalo ela na máquina lá mesmo, né? Eu instalei ela na máquina, aí já segui o processo de instalar a máquina quando tem cabo, de USB lá, né? E se ela for por um play, ela vai reconhecer, mas eu preciso lembrar que eu tenho que ir lá no item compartilhar a impressora para que as pessoas usem na opção 2 aqui, tá? Então, se eu for fazer na máquina real, lá na máquina de verdade com cabo, é a última opção. Na hora que eu for fazer na minha máquina, eu faço a segunda opção e dou o caminho lá, o nome da máquina e o nome da impressora. Tudo isso aqui nessa mesma tela, tá? Para entrar no CMD, só rapidinho aqui, ó, eu vou vir aqui embaixo, escrever CMD, prompt de comando, vou clicar, vou fazer um comandinho lá, ipconfig, a tela está até grande aí, já dá até para enxergar, ipconfig, vou dar um enter, tá? Ele vai mostrar o IP aqui do meu PC, né, do meu computador, esse comandinho ipconfig, que eu digitei lá na parte de cima, né? Eu digitei ipconfig, dei um enter, entrei no CMD primeiro, é claro, essa carinha preta, e aí ele mostra aqui o IP, tá? O IP aqui tem que ser o IPv4, tá? Então esse IPv4 faria na máquina, esse comando aqui eu faria na máquina que tem a impressora instalada fisicamente, tá lá numa impressora numa sala, com papel, cabo e tudo mais. E aí, na hora que for fazer IP lá na configuração, eu ponho esse número da máquina que está com a impressora, não é da minha máquina, tá? Porque eu estou procurando lá o IP da máquina que tem a impressora, tá? Aqui eu vou dar um exit para fechar, voltar para a tela anterior. Então, se eu resolver fazer IP aqui, ó, quando eu clicar no botão avançar, ele vai pedir aqui o IP, né, correspondente à máquina lá. Então, eu vou lá na máquina onde tem a nova impressora instalada, vejo o nome certinho, né, 192.68.030, por exemplo. Venho aqui, digito esse nome e avanço. Ele vai verificar se a máquina tem que estar ligada, né, porque eu fui lá para verificar o IP, deixo ela ligada, volto aqui e faço essa configuração de IP, tá? Mais ou menos fácil. Só que a parte ruim da história é que o dia que você for imprimir, aquela máquina lá tem que estar com a impressora ligada e a máquina também ligada. Por quê? Porque ele vai procurar o IP para depois imprimir. Então, fisicamente é um pouquinho mais fácil, mas quando é rede é um pouquinho mais complicadinho, tá? Bom, passadas as configurações para vocês, todas as ideias, né? Então, com a mídia, né? Se você tem a mídia, é muito mais fácil para instalar, né? Mas aí é impressora física, ou seja, ela tem que estar lá conectada no teu computador. Super mega fácil, né? Então, eu te dei as várias opções aí, várias e várias, para você pesquisar. Está no livro lá, ele mostrou passo a passo de cada um dos itens, né? Lógico, dependendo do modelo da impressora, vai aparecer uma impressora diferente aí, conforme a página 91, tá? Mas você precisa fazer um passo a passo. Bom, feito todos os itens da aula, continuação aí da aula 3, né, que eu terminei hoje, por isso que não foi rapidinho essa aula de hoje, né? Não tão rapidinho, na verdade demora até um pouquinho. Fiz todos os tópicos aqui, né? Painel de controle, mouse, teclado, data e hora, utilização de temas, resolução de tela, gerenciador de tarefas e dispositivos de impressora. Legal? Bom, vou minimizar tudo aqui. Vamos lá na telinha, né? Para a gente parar a gravação. Legal? Estava compartilhando a tela, estava gravando, então espero que dê tudo certo. Estou lá com o fundo verde aqui na parte de trás, tá? Da minha tela aqui, estou com o fundo verde. Significa que eu estou configurando, né? O fundo aí para ficar verde. Deixa eu só dar uma conferida numa coisa aqui rapidinho antes de despedir de vocês, tá? Deixa eu dar uma conferida aqui. Tá tudo certinho, ó, o webcam tá tudo certinho aqui, né? Eu devia ter conferido antes, mas já saí gravando a aula, né? Então já deve ter dado certo, né? Posteriormente eu vou dar uma olhadinha lá. Bom, se você está assistindo esse vídeo na parte da manhã, à tarde ou à noite, assista,
pause, faça lá no computador, né? Se você tiver no celular, faça no computador. Se tiver no computador, pause, faz, passo a passo. Se não entendeu, repete. Acompanha lá com o livro, né? O livro aí referente o informática, né? Fundamental, né? De Windows 10, por enquanto, né? Estamos aí na aula, findando a aula 3, na aula que vem vamos fazer a aula 4, tá? Eu estou fazendo uma sequência de gravações de quarta e sexta-feira, né? Toda quarta e toda sexta gravando aula, e passando lá para a plataforma, né? Ou passando para quem coloca na plataforma. Fique com Deus, bom fim de semana. Se você for assistir no fim de semana também, bom fim de semana, né? Aumente esse conhecimento aí, agregue mais conhecimento, quanto mais conhecimento melhor, né? Eu vou pausar agora, vou parar a gravação, tá? Para ele gravar a aula definitivamente lá para mandar para a plataforma. Vou descompartilhar a tela. Fique com Deus, bom fim de semana. Professor Rafael, Microcampo Santo André. Um abraço para todos. Parando a gravação aqui.